Vamos agora para mais uma parte do Liberdade de Opinião para ouvir mais uma opinião a respeito dos mesmos assuntos e desta vez é com a advogada Gisele Soares. Gisele, bem-vinda como sempre, bom dia. Muito bom dia, Elisa. Vamos lá. Vamos lá então para os mesmíssimos assuntos. Começamos falando sobre combustível, a alta nos preços, tem estado cobrando mais de R$ 7,00 pelo litro da gasolina. No meio desse cenário que os motoristas e quem trabalha com frete sente e muito, o presidente da República criticou a política de preços da Petrobras. E após essa crítica, o presidente da estatal, Joaquim Silvio Luna, que aparece aí na tela, afirmou em uma coletiva que responsabilidade social da empresa é pagar tributos e distribuir dividendos e que a empresa acompanha os movimentos do mercado, como o preço das commodities e do dólar. Por esse motivo, novos aumentos no valor dos combustíveis não estão descartados. Vamos ouvir. Alguns acham que eu tenho o poder de decidir as coisas dentro da Petrobras. Nos Estados Unidos, ninguém culpa o governo pelo que acontece nos combustíveis. Aqui, o grande acionista é o governo federal. Alguém acha que eu não queria a gasolina a R$ 4,00 ou menos? O dólar 4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz: nada não está tão ruim que não possa piorar. Nós não queremos isso, porque temos um coração aberto. Não há nenhuma mudança na política de preço, da política da Petrobras. Então, continuamos trabalhando da forma como sempre trabalhamos. Pontualmente, os preços estão sim defasados, em parte, alguns derivados, o que significa que a gente está, sim, avaliando o ajuste nos preços. Falou o diretor de comercialização da Petrobras, anteriormente falou o presidente da estatal e no início falou o presidente da República. Dito isso, temos as declarações, agora vamos ouvir a opinião de Gisele Soares. O que você tem a dizer? Como você avalia esses posicionamentos, Gisele? Pois é, Elisa. O presidente, então, faz essa ressalva, esse alerta de que ele gostaria muito de poder interferir nesses preços, mas isso não é possível. É uma afirmação que é confirmada, então, pelo presidente da Petrobras e a questão dos aumentos. A gente sente os aumentos por quê? Porque diretamente nas bombas, nos postos de gasolina, percebe esses aumentos. Também quando vamos utilizar todos os tipos de transporte público e porque temos um país que é majoritariamente rodoviário, todos os fretes que aumentam têm um impacto direto também no bolso dos consumidores. Originalmente, a Petrobras, ela foi constituída lá em 53 como uma empresa estatal, isto é, para garantir o monopólio do petróleo no Brasil. Só que em 97 a empresa se transformou em sociedade de economia mista, que é um tipo de empresa pública muito específico. Embora ele tenha majoritariamente seu acionista, o Estado, ele deve funcionar sob regras de mercado. E é justamente aí que fica a dificuldade de compreendermos tanto a composição do preço dos combustíveis, que tem as questões internacionais do preço do petróleo, das commodities, como também o impacto dos impostos, dos tributos estaduais que incidem e acabam retirando grande parte deste preço final para que ele retorne à empresa, à Petrobras, e deixando também muito caros os combustíveis no bolso do consumidor. Então, é uma fala importante, mas são falas que não estão divergentes, são as mesmas falas. Há uma explicação de que, embora o governo tenha essa vontade de redução desses preços, não pode o governo federal interferir na empresa. Então, a empresa é que vai determinar a composição dos seus custos, determinar a composição do seu preço, levando em consideração todas essas características internacionais. O mundo todo está correndo atrás de petróleo, então estamos disputando com todo o mundo num preço de dólar alto e ainda a incidência muito grande de impostos estaduais que deixa esse preço muito alto. A gente, infelizmente, deve sofrer aí nos próximos meses, infelizmente, com mais aumentos.
Seguimos ao vivo, ouvindo as opiniões da advogada Gisele Soares. E agora eu vou trazer as privatizações aqui para a nossa pauta, Gisele. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou planos de privatizações para os próximos 10 anos. E disse que Petrobras e Banco do Brasil estão na fila das privatizações. Guedes aproveitou para negar que a miséria tenha aumentado no Brasil. O Estado brasileiro, em vez de ter empresas estatais fazendo como fazia antes, chapa de aço com prejuízo, mineração com prejuízo, petróleo com prejuízo, distribuição de eletricidade com prejuízo, nós vamos fazer o contrário. Qual o plano para os próximos 10 anos? Continuar com as privatizações. Petrobras, Banco do Brasil, todo mundo entrando na fila, sendo vendida e isso sendo transformado em dividendos sociais. Nós digitalizamos 68 milhões, bancarizamos 100 milhões, mas, na verdade, identificamos pela primeira vez 38 milhões de invisíveis que não apareciam em lugar nenhum. Agora está todo mundo dizendo, a miséria aumentou. Não, ela já estava aí. Ela só não era relatada. A miséria já estava aí, era o subemprego, o desemprego em massa. Vamos então trazer aqui esses dois temas abordados pelo ministro da Economia. Já já a gente fala sobre a miséria. Primeiro, Gisele, eu gostaria de trazer a questão das privatizações. Quero ouvir qual é a sua avaliação sobre esse plano de privatizações apresentado por Paulo Guedes para os próximos anos. E privatização é uma palavra que sempre esteve na bandeira de Paulo Guedes. Você avalia que ele de fato está conseguindo colocar em prática uma das principais bandeiras, assim quando Jair Bolsonaro foi eleito como presidente? Sim, o Augusto fez previsões pessimistas e eu me contamino pelo otimismo do ministro Paulo Guedes. O ministro recebeu um país já numa situação econômica muito fragilizada, em decorrência dos grandes escândalos de corrupção que nós, infelizmente, vivemos e seguimos pagando essas contas até hoje aqui no país. E trouxe uma proposta de mudanças. Dentro das suas propostas estava a privatização, estava também a capitalização da Previdência, estavam as reformas administrativas, a reforma tributária, previdenciária, enfim. O ministro trouxe, inclusive, com o seu time para Brasília, todas essas propostas de reforma. Perdeu parte da sua equipe, que veio da iniciativa privada, porque tiveram muita dificuldade de se adaptar ao tempo da vida pública. O tempo da política, o tempo do Estado é um tempo muito diferente do tempo do mercado. Porém, ele segue firme com as suas propostas, conseguiu fazer algumas privatizações importantes, embora esbarre em muita burocracia. O Estado brasileiro é muito lento, há muita burocracia e muita dificuldade. Eu ouço com muita alegria que haja projetos nesse governo para 10 anos, porque são projetos de país, são projetos de Estado e não simplesmente um projeto que terminará em 2022 se não houver a reeleição do presidente e se não for mantido no cargo o ministro Paulo Guedes. Portanto, ele olha a longo prazo, ele faz propostas de longo prazo, boas propostas. Concordo com o Augusto que talvez Petrobras e Banco do Brasil devam ficar no fim dessa fila de privatizações. Temos outras empresas públicas que podem sim ser privatizadas antes, seja pela celeridade da burocracia, seja porque são empresas que estão mais defasadas e que trazem muito mais prejuízos. Mas não há dúvidas de que privatizações são necessárias. Nós precisamos sim enxugar o Estado brasileiro, que é, infelizmente, muito inchado. Quero lhe perguntar também a respeito da miséria e ouvir o desafio de colocar essa visão otimista em cima dos números da miséria no Brasil. Eu até trouxe um dado, Gisele, para o advogado Augusto de Arruda Botelho, vou repeti-lo para você, porque a FGV divulgou em abril deste ano que a pobreza no Brasil triplicou. Então, o número de pobres em agosto de 2020 era de aproximadamente 9 milhões de brasileiros e foi para 27 milhões em fevereiro de 2021. O que você tem a dizer sobre esses números, Gisele, principalmente quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, na verdade, esses números sempre existiram, eles só foram agora melhor levantados, mais bem identificados e que nada teria mudado? A miséria é inegavelmente terrível e é um problema no Brasil muito antes do ministro Paulo Guedes, é um desafio para toda a sociedade brasileira.
O que o ministro disse, e ele tem razão, é que com as medidas adotadas na pandemia, nós conseguimos identificar 38 milhões de pessoas que foram trazidas à sociedade, que hoje sabemos que existe, que eram invisíveis para a nossa sociedade. Então, este número de pessoas na miséria, em situação de muita vulnerabilidade, era terrível e agora se tornou mais terrível ainda porque sabemos que eles existem. Bom que sabemos que existem, bom que o ministro tenha essa ciência, essa consciência. Ele, inclusive, disse que a sua proposta é que parte deste dinheiro arrecadado com as privatizações seja justamente para a composição de um fundo para combater a miséria no país. Então, o ministro tem uma posição muito importante como ministro da Economia, é uma pasta absolutamente desafiadora e ele precisa sim olhar para essas questões, para esses números de miseráveis que não são exclusividade, infelizmente, atualmente do Brasil. Nós já tínhamos historicamente um número muito grande de miseráveis que nós precisávamos socorrer. Mas no mundo todo, esses números ficaram muito alarmantes com a pandemia. Então, é preciso que haja uma confluência de esforços, não só do ministro da Economia, mas também das outras pastas e dos outros ministérios envolvidos, para que haja um olhar muito específico para essas pessoas, para essa situação e que consigamos, de alguma maneira, e aí com o suporte econômico, tirar essas pessoas dessa situação de miséria e recolocá-las realmente no mercado ativo, devolver essas pessoas a dignidade da pessoa humana, que é um vetor principal da nossa Constituição Federal. Vamos falar agora sobre salários, Gisele. Entre os anos de 2019 e 2021, políticos sem cargo receberam salários e tiveram despesas com publicidade e advogados custeadas por seus partidos. E vou trazer aqui 2 casos para vocês. Neste período, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes receberam juntos um total de quase R$1 milhão de seus partidos. Lula consta como funcionário do PT e recebe atualmente cerca de 22 mil por mês de salário. Ciro Gomes também recebe salário como funcionário do PDT no valor de R$21 mil, mais precisamente R$21.300. Em nota, Ciro afirmou que dedica-se às atividades do PDT como vice-presidente e também como pré-candidato do partido e que a legislação brasileira é muito clara quanto à legalidade da remuneração deste tipo de atividade. Já o PT disse que voltou a contratar o ex-presidente Lula como dirigente remunerado desde janeiro de 2020, do ano passado, e que, além da comunicação regular à Justiça Eleitoral destes pagamentos legais e legítimos, o PT deu divulgação pública ao fato ainda em dezembro de 2019. Qual a sua avaliação, então, Gisele, sobre esse tipo de remuneração de integrantes de partidos? A pergunta que eu sempre me coloco é: ser político é uma profissão? Ou ser político é uma ocupação temporária de alguém que quer dar a sua contribuição, o seu conhecimento para uma área específica do seu estado, do seu país, do seu município, durante um lapso, um período de tempo? Eu entendo que o político não pode ser uma profissão em si. Então, a pessoa receber um salário que é público, ou seja, nós estamos pagando essa conta. Embora o Augusto tenha dito que a democracia custa, será que esse custo é um custo nosso, é um custo justo, um custo tão alto? R$20 mil. O ex-presidente Lula, inclusive, disse: eu sobrevivo com R$20 mil. Puxa vida, acabamos de falar sobre as discussões do desafio de tirarmos as pessoas da miséria e um ex-presidente que tem na sua profissão ser político sem cargo sobrevive com R$20 mil. São discrepâncias, embora a previsão legal exista, são absolutamente imorais. Muitas pessoas, eu incluída, se revoltam com essa situação em que há verba pública destinada a pagar para políticos. O Augusto lembrou do sistema alemão. Tivemos eleições na Alemanha esse final de semana e saiu a primeira-ministra depois de 16 anos no cargo. Ela química. Saiu como entrou, saiu para voltar à vida privada, vai ficar um tempo descansando e depois vai retomar as suas atividades na área química. Perguntada uma vez por uma jornalista por que é que ela estava repetindo a mesma roupa depois de 5 anos
ela disse: eu não trabalho com moda, eu sou primeira-ministra. Então, o que nós temos que nos perguntar é: político é profissão ou nós precisamos de pessoas como o ministro Paulo Guedes, que fez a sua vida privada e veio ao governo federal para dar a sua contribuição, trazer o seu conhecimento, trazer propostas de mudanças econômicas e depois que deixar a pasta, voltará então às suas outras atividades, as atividades corriqueiras. É preciso urgente que nós façamos reflexões sobre isso para propor reformas. Será que realmente a democracia precisa custar tão caro? Precisamos empenhar tantas verbas em fundo partidário e fundo eleitoral na atual situação? Estamos nos questionando sobre tantas coisas depois da pandemia. Acho que cabe uma reflexão e, eventualmente, uma reforma nesse sentido. Eu não me conformo com essa notícia. 9 horas em ponto, aliás, 9 horas e 1 minuto, recebi o recado aqui, Gisele, que o nosso tempo acabou. Então, para manter o meu emprego, eu me despeço. E a pontualidade. E a pontualidade também eu me despeço. Obrigada, viu, Gisele? Bom dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.